Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos, nessa nossa reflexão hoje, que sendo o grupo do Jubileu, nós devemos conhecer um pouco. O Jubileu, todos nós já sabemos, que é Porta Santa, que é indulgência. Nós também sabemos também que o tema do Jubileu é Pelegrino de Esperança, né? Todos nós sabemos disso. Pelegrino de Esperança, né? Então, pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo que me ilumina para mim explicar um pouco o que é esperança, né? Todos nós sabemos que Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Seja bem-vindo, todos vocês. Com a graça de Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, sendo serva do Senhor, né? Para falar um pouquinho dessa da esperança, né? Diz que o jubileu diz que o jubileu são peregrino da esperança, né? Então eu vou dar uma explicação do que é a esperança. A esperança é uma virtude teologal, né? Pela qual desejamos o reino de Deus, o reino do céu. Quer dizer, a esperança nossa, a esperança do cristão é chegar até o paraíso, né? Todos nós sabemos isso muito bem. É a vida eterna, né? Com a nossa felicidade, pondo toda a nossa confiança na promessa de Cristo. Quer dizer, nós acreditamos que o cristão foi feito para o céu, né? Essa é a nossa esperança, que o cristão foi feito para o céu. Mas existe também muitos cristãos que já não têm mais essa esperança, né? Que já perderam essa esperança. Essa esperança que nós devemos ter, às vezes a gente deixamos a esperança do lado, né? E usamos o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar, andar, né? Então a gente perdemos a esperança. A esperança, a promessa de Cristo é apoiado não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Então, a esperança, não, nós não somos apojados, o nosso eu e nós mesmos. Nós somos apojados do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá essa esperança a gente, apoia a gente, né? Nas nossas forças. Nós sem a esperança, nós sem esse Espírito Santo, nós sem acreditar nesse Deus, nós não tenhamos esperança. Não tenhamos mesmo a esperança. É inútil a gente pensar que a gente podemos ter a nossa esperança acreditando no ser humano, né? O ser humano não dá nenhuma esperança para gente. Quem é que dá essa esperança? Conservamen- cons- conser- Conservemos finalmente a esperança que a professamos, pois aquele que fez a promessa é fiel.
Hebreu, capítulo 10, versículo de 23. Vocês lembram que quando Deus fez aliança, povo de Israel, quando Deus prometeu que nunca mais ia terminar mais o mundo, que ele se arrependeu de ter terminado com a primeira geração. Ele deu uma esperança, gente. Então, a nossa esperança é uma esperança de um dia encontrar com esse criado. A esperança, a virtude, a esperança corresponde ao desejo de ser feliz. Nós devemos desejar de ser feliz, a felicidade que Deus colocou no nosso coração. De todo o homem, assume a esperança que inspira atividades dos homens, purifica as ordens do reino do céu, protege contra o desânimo, sustenta no abatimento dilatado o coração na expectativa da bem-aventurança eterna, o ânimo que a esperança dá preserva, preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Catecismo da Igreja Católica tem escrito lá que é a esperança. No doa 2 de novembro, memória. O cristão é fundamental alguém que espera, que vive de missão profunda da esperança. Não é uma espera passível, sem luta. Não é uma cruzar os braços, isto é, uma esperança disfarçada que esconde o desespero e a importância. Pela esperança esperamos de Deus com firme confiança a vida eterna e a graça para merecer. O cristão é peregrino. O cristão, aí que está, a esperança, o que diz? Que tem até a música do jubileu, né? Que eu estou sem a letra aqui agora. A esperança é um dia nós ter novo céu e não, novas terras e novo céu e novas terras. Então, o cristão é peregrino no mundo, neste mundo, viver entre aquilo que é e aquilo que ainda não é. Então, quer dizer, a gente vivemos, não? A gente vivemos num mundo que nós temos essa esperança que um dia nós vamos chegar até o paraíso. Então, nós estamos vivendo, nós estamos peregrinos, nós estamos nessa terra, nós estamos de passagem. O Cristo, o cristão é peregrino neste mundo, vive entre aquilo que é. Vive aquilo que é. O peregrino, ele vive aquilo que é, aquilo que ele vê, aquilo que ele tem que lutar para viver. Aquilo que ainda não é. Quer dizer, a gente não podemos pensar, né? A gente não podemos pensar que nossa vida vai ficar sempre aqui na Terra. Por que tanta ganância, tanta discussão?
Eu quero só isso, eu quero fazer aquilo, você quer mandar, você quer isso. Que coisa! A nossa vida não é aqui, caríssimos irmãos. Nossa vida não é aqui. A nossa vida é no paraíso. A nossa vida é estar com Deus. Nós somos simplesmente peregrino. E ainda não é. Agora vemos como espelho de uma maneira confusa. Depois de veremos face a face. Coríntios, então vocês pesquisarem em Coríntios, capítulo, capítulo Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Vamos viver mais um pouquinho dessa esperança, que é a esperança. O cristão tem que ter esperança, né? Nós temos que ter esperança realmente. Viver de esperança, embora nem sempre tenha falado ou tenha ou tenha se ocupado dela, é sobretudo no cristianismo que se encontramos o coração da esperança. É ela que articula todas as esperanças, fundamentais pela manhã. Aí encontramos uma linguagem que fala de salvação, de felicidade, que não apenas entrega um passo, mas garante um futuro com base numa esperança em plenitude. A esperança, presença marcante em outra região, religiões, também procura dar uma resposta ao grande questionamento da criatura humana. Qual é o significado da vida do homem e da mulher? Primeira demanda. Qual é o significado da vida do homem e da mulher? Qual o significado da nossa vida nessa terra? É lutar? É acreditar? É ter essa esperança? Lutamos? Devemos lutar, às vezes, com as nossas dificuldades, com as nossas dúvidas, e ter simplesmente essa esperança de um dia estará com Deus. Então, nós somos peregrino, como diz o tema do jubileu, somos peregrino. Mas nós, antes da gente entender, antes da gente pensar, viver esse jubileu, a gente tem que saber qual é a esperança, o que é que nós estamos esperando nessa terra. O que será da humanidade? Segunda demanda. O que será da humanidade sem essa esperança? O que será da humanidade sem esse Deus? É um atropelando o outro, é um fazendo essa confusão que não vive tranquilo, porque não tem Deus. Como será a vida depois da morte? Outra demanda. A primeira demanda é: qual é o significado da vida do homem e da mulher? Interrogação. O que será da humanidade? Como será a vida depois da morte? O que será depois da morte? Como será a vida? Nós interrogamos muitas vezes. Muitas vezes nós interrogamos nós mesmos. Como será a humanidade no futuro? Mas o futuro não depende da gente. Sem dúvida, a esperança está implantada no coração inquieto de cada criatura humana. E segundo Montaigne, onde há esperança, há religião. Em outras palavras,
Onde há esperança, há vida, amor, justiça, fraternidade. Aí a vida floresce, mesmo em meio aos es- escombros. Aonde existe a esperança, existe o amor, existe a fraternidade, existe a caridade, existe a compreensão. Mas se não tem essa esperança, não existe nada disso. Cada um vive por si. Cada um pensa que sabe maior do que o outro. A palavra onde há esperança, a vida, amor, justiça, a fraternidade. Aí a vida floresce, mesmo em meio aos escombros. A esperança na vida, a esperança na vida eterna. Na história do povo de Deus, os profetas surgiram numa situação de desgraças, como os porta-voz dos pobres da terra. Eles pregavam a justiça e o fim da opressão, porém, o profeta é, antes de tudo, o mensageiro da esperança. Ele faz reviver no desanimados. A esperança ele vê, compreende a realidade presente e a denunciando o mundo contagiado, anuncia a sua mensagem de esperança no mundo melhor. Assim, a esperança cristã é expectativa do bem futuro, da vida eterna, da ressurreição definitiva junto a Deus, nos diz que São Paulo diz, os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós no futuro. Romano 8, capítulo 18. A esperança cristã sempre está ligada a uma perspectiva de vida nova, numa demissão de reino de Deus, de ressurreição dos corpos, estabelecendo assim uma passagem da escravidão para a liberdade da glória do Filho de Deus. Os que morreram em Jesus, Deus há de levá-lo em sua companhia. Primeiro Tessalonicenses, capítulo de 4 a 14. No discurso de Pedro, no dia da Pentecosta, ele também destaca este aspecto da esperança futura, ao dizer: minha carne repousará esperança. Ato dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 26. Vocês, quando entrar nesse grupo, vocês abrem e procuram na Bíblia. Paulo, em sua defesa perante o governador romano, expresse também essa admissão. Tenho em Deus a esperança de que há de acontecer a ressurreição, tanto justo como injusto. É por causa desta esperança o rei que hoje acusamos, acusado pelo judeu, é por causa da esperança de Israel que estou carregando agora esta corrente. Atos dos Apóstolos,
capítulo 24, versículo 15, 26, 7, 28 a 20. A esperança compromete. Esperança tem também perseverança. Sabe levar até o fim o seu compromisso de fé e o seu projeto de missão. A esperança faz caminhar. A esperança aquece o coração. A carta aos Hebreus nos diz: desejamos somente que cada um de vós demonstre o mesmo ardor em levar até o fim, pleno desenvolvimento da esperança. Hebreus 6, capítulo 6, versículo 11. Mediante da ressurreição de Jesus Cristo dentre dos mortos, nossa esperança se torna nossa vida. Adquire uma demissão de vida eterna. Se temos esperança em Cristo, não somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. E nos diz, de São Paulo, seremos semelhante a Deus. Desde já somos filhos de Deus, mas o que nos seremos ainda não se manifestou. Seremos semelhante a Ele, porque veremos tal como Ele é. 1 João, capítulo de 3 a 2. Como meta final, a esperança cristã tem como objetivo nos conduzir a Deus no momento presente da vida, mas também no futuro definitivo, no reino do céu. Amém. Tenhamos esperança, tenhamos força, que nós não fizemos parte desse mundo. Eu quis compartilhar com vocês o que é esperança, que diz o jubileu, peregrino de esperança. A esperança sempre existiu e sempre vai existirá, porque nós devemos ter essa esperança dentro da gente. Amar esse Deus, confiar, não confiar nossa vida no ser humano. Eu não confio. Eu confio a minha vida em Deus. Pergunta para reflexão. Você é uma pessoa de esperança? Um. Como você vive a esperança cristã no seu dia a dia? Dois. Quais são os sinais de esperança que você percebe na igreja de hoje? Amém. Catecismo da Igreja Católica, número 1817, tracinho, 1818, vírgula, a 142, tracinho, a 145. Caríssimos irmãos, esse é a parte da esperança. Se encontramos na próxima semana para refletir mais um pouco da esperança. Vocês que aderiram a esse grupo, escuta e medita essa semana. Esperança é o tema do jubileu. Peregrino da esperança. Por enquanto, nós estamos falando somente da esperança. E por que esse nome, Peregrino da Esperança? Uma boa tarde para vocês, tenham
uma boa semana, que Deus abençoe vocês. Convido vocês para rezar hoje o texto às 21h30, que é o texto das almas do purgatório. Estava reunido o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanha. Amém.